Bom, vamos continuar com o nosso assunto. A gente tinha terminado. Acho que não quer. Só um instante, que aqui de novo está dando problema aqui na mesinha digitalizadora. Agora sim. Então, hoje é 28, né? 28/4. Nós vamos continuar com centroides de superfícies planas. Na nossa última aula, nós já tínhamos chegado à conclusão de que, dada uma superfície, dado um sistema de eixos, dado um sistema de eixos qualquer, a gente colocou x e z, não vamos botar x e y. Agora, dado um sistema de eixos qualquer em uma superfície, né? Vou botar uma superfície qualquer aqui. Essa superfície tem um centroide. Essa superfície vai ter um centroide, cujas coordenadas vamos botar aqui, x barra e y barra, são dadas pelas expressões integral de x e, vamos botar aqui, x barra elementar dA sobre a integral de dA, e o y barra é dado por integral de y barra elementar dA sobre integral de dA, onde esse x barra e y barra elementar são, em realidade, as coordenadas de um elemento de área infinitesimal tomado na superfície. Então, esse é um elemento dA, ele vai ter um y barra elementar e vai ter um x barra elementar do elemento dA. E o centroide, x barra e y barra, dado pelas expressões que a gente chegou utilizando o princípio, né, da sistemas equivalentes de força. A gente calculou uma posição onde eu pudesse concentrar toda a massa da superfície de modo que ela provocasse os mesmos efeitos do que quando a massa estava distribuída ao longo da superfície. E aí nós chegamos a essas expressões aí, x barra elementar e de x barra global e de y barra global, né? Terminou a aula chegando nessas expressões. Agora, a gente vai fazer algumas observações, né? Por exemplo, a primeira observação que eu vou fazer é o seguinte: se uma superfície admitir um eixo de simetria,
Vamos colocar aqui uma superfície que admita um eixo de simetria. Aí vamos colocar o eixo de simetria aqui. Supondo que esse aqui seja o eixo Y. E aqui, por exemplo, o eixo X. Se essa superfície admite um eixo de simetria, significa o seguinte. Se eu pego um elemento dA distante xi, né? Aqui é o elemento dA, distante xi, vai existir um outro elemento dA distante menos xi. De modo que quando eu fizer o somatório dos xi dA, vai ser igual a zero. Porque para cada xi dA positivo, vai existir um xi dA negativo. Quando eu fizer o somatório, é igual a zero. Isso significa que o x barra global vai ser zero. X barra global significa o seguinte, que o centroide está sobre o eixo Y, né? Que o centroide está sobre o eixo Y. Isso significa o seguinte, se houver ou se existir eixo de simetria, se existir eixo de simetria, o centroide está sobre o eixo de simetria. Está sobre o eixo de simetria. Nós acabamos de ver, para cada elemento de um lado do eixo vai existir um correspondente com coordenada negativa, então ele vai estar sobre o eixo de simetria. Uma dedução que já vem, uma observação que vem logo em seguida é se ele possuir, né? Se possuir dois ou mais eixos de simetria. Então, está aqui uma figura, um retângulo, por exemplo. Esse retângulo possui dois eixos de simetria. Se esse eixo aqui eu chamar de x e o outro eixo eu chamo de y, significa que a integral de x elemento, se eu pegar qualquer elemento de área infinitesimal aqui, deixa eu ver se eu pego aqui um. Ele não está fazendo. Vamos fazer na marra, então.
se eu pegar qualquer elemento de área infinitesimal, para cada xi positivo, vai ter um xi negativo, vai ter um negativo correspondente, e para cada y positivo, vai ter um y negativo correspondente, de tal modo que o somatório de x elementar, né? Xi dA é igual a zero, e o somatório de y dA também é igual a zero, isso implica que x barra global é zero e y barra global é zero. Ou seja, se tiver dois ou mais eixos de simetria, o centroide vai estar na intersecção dos eixos de simetria, né? Se tiver dois ou mais eixos de simetria, o centroide vai estar na intersecção do eixo de simetria. Com isso, né, eu já consigo obter a coordenada do centroide de um retângulo, por exemplo. Né? Vamos colocar aqui, ó. Vamos começar obtendo coordenadas de centroides. Figura 1, retângulo. Então, a gente vai fazer um retângulo aqui, ó. Primeiro, vamos colocar um sistema de eixos. Vamos chamar de X. Chamar de Y. E aí, opa. Vamos chamar essa distância aqui de B. E essa outra distância aqui, paralela ao eixo Y, vamos chamar de H. Dadas as informações que nós já sabemos, o x barra global, vai ser B sobre 2, e o y barra global vai ser H sobre 2. Por quê? Porque nós já vimos que se a estrutura admite, ou se a superfície admite dois ou mais eixos de simetria, o centroide vai estar sobre o eixo de simetria. O centroide vai estar sobre o eixo de simetria. Então, no retângulo, não precisei fazer conta nenhuma, eu já achei as coordenadas do centroide do retângulo, sem precisar fazer nenhuma conta, né? Por simetria. Admite dois ou mais
eixos de simetria. Ok? Esse já foi o retângulo. Agora vamos para figura 2. Triângulo, retângulo. Vamos ver o triângulo retângulo, o que que acontece. Vamos colocar um sistema de eixos aqui. Esse aqui é o Y. Esse aqui é o X. E aí vamos colocar um triângulo retângulo. Esse comprimento aqui, vamos chamar de B. E esse outro comprimento aqui, vamos chamar de H. E agora, não tem como garantir que ele admite eixo de simetria, né? B e H que são valores genéricos. Eu preciso descobrir, então, quais são as coordenadas do centroide. Quanto que é o x barra global e quanto que é o y barra global. Onde vai estar o centroide? Bom, o primeiro passo seria, então, pegar um elemento de área infinitesimal. Né? Pegar um elemento de área infinitesimal. Deixa eu ver se eu faço ele aqui fora. Isso. Está grande ainda. Eu pego esse elemento de área infinitesimal e vai ter as suas coordenadas xi, yi, xi, e ele é um elemento dA. E aí eu posso calcular a integral de xi dA dividir pela integral de dA para achar o x barra e posso calcular a integral de yi dA dividir pela integral de dA. Acontece que esse elemento de área infinitesimal ele é formado por dx dy. Né? Se você pegar o elemento aqui infinitesimal e trouxer para fora, ele é formado por dx dy, ou seja, essa integral aqui vai ser integral dupla. E aí eu não sei como é que vocês estão de integral dupla. Vocês já viram integral dupla? Ainda não, professor. Ainda não. Integral dupla parece que é cálculo 2, né? Não é cálculo 1, não. Cálculo 2 a gente não viu integral dupla, não. A gente vai ver no cálculo 3. Eu acho que vai ver no cálculo 3. Pois é. Então, integral dupla seria um problema agora, né? Então, eu tenho que escolher outro elemento dA, né? Outro elemento infinitesimal, porque isso aqui
vai ser integral dupla. É um problema agora, né? Então, o que eu tenho que fazer? Escolher outro elemento infinitesimal de área dA. Tem que escolher um outro elemento infinitesimal. Então, vamos desenhar um triângulo novamente. Vamos colocar aqui. Esse é o eixo Y. Aqui é o eixo X. X. Então, Y. E vamos desenhar o triângulo novamente. As distâncias aqui, B e H. Só que, em vez de pegar um retângulo dx dy, eu vou pegar uma faixa. Olha aqui. Eu vou pegar uma faixa de largura dx a largura dessa faixa é infinitesimal dx, e a altura dessa faixa, como a largura dela é infinitesimal, ela vai ter uma altura y. Ela vai ter uma altura y. Em qualquer ponto que essa faixa tiver, a altura dela vai ser y. Certinho? Isso é um primeiro problema, por exemplo. Y, quem que é y? Né? Qual que é o valor que esse y pode assumir? É uma das coisas que a gente vai ter que determinar. Mas uma vez que eu escolhi essa faixa infinitesimal, ela vai ter o centroide dela. Ela vai ter o centroide da faixa infinitesimal. O xi da faixa, que é o xi, x elementar, x barra elementar da faixa, é igual a x mais dx sobre 2. Como dx já é infinitesimal, e pegar o infinitesimal e dividir por 2, o x elementar vai ser x. O y barra elementar, quer dizer, o centroide da faixa, vai ser y sobre 2. Isso porque a faixa é um retângulo. E nós já sabemos as coordenadas do retângulo. Ok? E o dA, qual que é a área do retângulo? A área da base vezes a altura. Então, y vezes dx. Essa é a área do retângulo. Área do retângulo. E aqui são centroide do retângulo.
Ok? Então, peguei o centroide do retângulo e a área do retângulo. Essa faixa, ela vai variar de 0 até B. Quando essa faixa variar de 0 até B, ela vai cobrir toda a superfície do triângulo, né? A faixa vai variar de 0 até B. Essa faixa pode estar em qualquer lugar de 0 a B. E aí eu vou fazer o som, em vez do DA ser um elemento infinitesimal dx dy, ele vai ser um elemento infinitesimal y dx. E o que a gente vai fazer? Bom, está aqui a faixa. A primeira coisa que eu preciso descobrir é quem que é y? Qual o valor de y? Eu sei, olhando para a figura, que y é igual a f de x, que é igual a x mais b. Porque y aí é a equação de uma reta. Só olhando para o desenho eu vejo que y, né? Onde vão estar os y? Aqui, na reta. Qualquer lugar que essa faixa tiver, o y vai ser f de x, que é do tipo ax mais b. Eu sei que y, então, é do tipo ax mais h, porque quando x for zero aqui, ó, quando x é zero, o y é igual a h. Quando x for zero, o y é igual a h. Então, eu sei que do tipo... E eu sei que, ou seja, f de x é igual a x mais h. E eu sei, por exemplo, que f de b, ou seja, quando x for b, o y vai ser zero quando x for b. Está aqui o desenho. Quando x é b, o y é zero. Então, fazendo isso, sabendo disso, eu coloco aqui, ó, f de b é igual a a vezes bzinho mais h, e eu sei que ele é zero. Ou seja, o a, que eu quero saber, o coeficiente a que eu quero saber, vai ser igual a é igual a menos h sobre b, né? E o bzão, que a gente já descobriu, é h. Ou seja, f de x, que é igual a y, é igual a menos h sobre b, que multiplica x mais h. Se eu colocar o h em evidência, vai ser h que multiplica 1 menos x sobre b. Então, eu chego à conclusão que y é igual a h, que multiplica 1 menos x sobre b. Isso aqui não tem nenhuma novidade. Isso aqui é a equação da reta. Eu acho que a gente vê isso na 7ª série. Só marcar aqui. Isso aqui é a equação da reta.
Ok? Nós só deduzimos aqui a equação da reta, dessa reta aqui, que vai ser a altura da faixa infinitesimal. Feito isso, eu já posso calcular as coisas que eu preciso. Por exemplo, a integral de dA vai ser integral de 0 a b, vai ser integral de 0 a b, né? De y dx, que o dA é y dx, que vai ser integral de 0 a b de h, que multiplica 1 menos x sobre b, dx. Então, a integral de y dx, que vai ser igual, o h pode sair da integral, a integral de 0 a b de 1 menos x sobre b dx. Ou seja, a integral de dA vai ser igual a h, que multiplica. Vamos ver. A integral de dx, a integral de dx de 0 a b é quanto? B. Próprio b, né? Menos, aí vou botar aqui 1 sobre b, 1 sobre b, tá aqui, ó, que multiplica. A integral de x dx de 0 a b é quanto? B ao quadrado sobre 2. B ao quadrado sobre 2. A integral de x dx, né, de 0 a b. B ao quadrado sobre 2. Ou seja, isso aqui é igual a h, que multiplica. Esse vai ser b menos b sobre 2, né? Porque esse b aqui vai cortar com o quadrado, então vai ser b menos b sobre 2. Ou seja, a integral de dA vai ser h vezes b sobre 2, que é a área do triângulo, né? A gente já sabia disso. Só fizemos aqui a integral. Essa é a integral de dA, que é a própria área do triângulo. Eu preciso de mais informação, por exemplo. Eu preciso saber o seguinte. Quanto que é a integral de x barra elementar vezes dA, de 0 a b. Então, vai ser a integral de 0 a b. Quem é x barra elementar? Vamos ver lá. X barra elementar é o próprio x. X barra elementar é o próprio x. Então, x. Quem que é dA? É y dx. Então, y dx. Essa parte aqui é o dA. Então, essa integral vai ser igual à integral de 0 a b de x. Quem que é y? Y é h, que multiplica 1 menos x sobre b vezes dx. Mais uma vez, o h pode sair da integral, né? O h pode sair da integral. Então, a integral de x barra elementar vezes dA é igual a h, que multiplica a integral de 0 a b de
x menos x ao quadrado sobre b vezes dx, né? Esse x aqui que estava do lado de fora do parênteses, eu multipliquei por 1 e multipliquei por x sobre b, né? Cheguei nessa expressão aqui. Continuando, então, isso aqui vai ser igual a h que multiplica integral de x dx de 0 a b, integral de x dx de 0 a b, nós já vimos que é b ao quadrado sobre 2, menos 1 sobre b, que multiplica integral de x ao quadrado dx. Integral de x ao quadrado dx de 0 a b é b ao cubo sobre 3. B ao cubo sobre 3. Esse b ao cubo aqui corta com b, fica b ao quadrado, né? Então fica b ao quadrado sobre 2 menos b ao quadrado sobre 3. Né? B ao quadrado sobre 2 menos b ao quadrado sobre 3. A gente resolvendo aí dentro do colchete, 1/2 menos 1/3 vai dar 1/6. Então, aí dentro do colchete vai dar b ao quadrado sobre 6. Ou seja, a integral de x barra elementar vezes dA vai ser h b ao quadrado sobre 6. HB ao quadrado sobre 6. Isso me permite, então, obter o x barra global. X barra global vai ser a integral de x barra elementar dA dividido pela integral de dA. E eu já tenho essas duas informações. A integral de x barra elementar dA é igual a h vezes b ao quadrado sobre 6. Dividir é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso. A área nós já tínhamos calculado aqui, que é hb sobre 2. Então fica 2 sobre hb. Estou dividindo pela área, né? Aqui, esse quadrado vai cortar com o b. Esse h aqui vai cortar com h aqui em cima, né? O 2 vai cortar com 6, vai simplificar. Então, isso aqui vai ser igual a b sobre 3. Ou seja, o x barra global vai ser b sobre 3. X barra global, coordenado centroide do triângulo é b sobre 3. Se eu não quiser fazer muita conta, eu vou fazer aqui. Eu preciso agora a integral de y barra elementar dA. Integral de y barra elementar dA. Que é igual ao quê? A integral de 0 a b de y sobre 2 que multiplica y dx, certo? Y sobre 2 que multiplica y dx. O 2 pode sair da integral, o meio, aliás, né? Vai ser 1/2 que multiplica a integral de y ao quadrado dx. Ou seja, a integral de y barra elementar dA vai ser igual a meio,
que multiplica a integral de 0 a b. E aí vamos ver quem que é y. H que multiplica 1 menos x sobre b. Tudo isso aqui ao quadrado dx. Tudo isso aqui ao quadrado dx. Ou seja, vai ser igual a h ao quadrado sobre 2, h ao quadrado sobre 2, que multiplica a integral de 0 a b de 1 menos 2x ao quadrado sobre b ao quadrado, mais, perdão, 2 vezes x sobre b, mais x ao quadrado sobre b ao quadrado, tudo isso aqui, dx. Né? Isso aqui é um produto notável, né? Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Se eu não estiver enganado, é isso aqui mesmo. Então, a integral de y barra elementar vezes dA vai ser igual a h ao quadrado sobre 2, que multiplica, vamos lá, entre colchete, a integral de dx de 0 a b é b, menos 2 sobre b, que multiplica b ao quadrado sobre 2, mais 1 sobre b ao quadrado, que multiplica b ao cubo sobre 3. Né? Então, esse aqui deu b. Esse aqui dá o primeiro da b. Essa aqui fica... O 2 corta com 2. Isso aqui vai dar b também, ó. Fica b menos b. Então, esses dois aqui se anulam. Então, vai sobrar o quê? B sobre 3. Aqui dentro vai ser b sobre 3. Ou seja, isso aqui vai ser bh ao quadrado sobre 6. Né? E aí eu já posso calcular o y barra global. Y barra global é a integral de y barra elementar dA sobre a integral de dA. Então, vai ser igual a bh ao quadrado sobre 6, dividido pela área, que é multiplicar pelo inverso da área, 2 sobre hb. Esse h corta com o... Esse h aqui vai cortar com o quadrado, o b vai eliminar o b, então vai ficar h sobre 3. Né? Então, y barra elementar global, ou y barra global, vai ser h sobre 3. E o x barra global, b sobre 3. Isso do triângulo retângulo, né? A figurinha vai estar aqui do lado. Vou colocar aqui a figura. Esse aqui essa distância aqui é B. Essa aqui é H.
E o centroide vai estar exatamente... Vamos colocar direito aqui. O centroide vai estar nesse ponto aqui. Vamos marcar aqui o centroide. Vamos ter distâncias B sobre 3 e essa distância aqui, H sobre 3. Esse aqui é o centroide, né? No outro lado é 2B sobre 3 e aqui 2H sobre 3. Aqui. O que falta para completar, né? Esse pedaço aqui é 2B sobre 3 e esse outro pedaço aqui de cima é 2H sobre 3. E aqui está a centroide. Então, já achei duas figuras agora. O retângulo foi a primeira, né? Muito fácil. B sobre 2, H sobre 2. E o triângulo retângulo, eu acabei de achar agora, B sobre 3 e H sobre 3. Ok? Alguma dúvida aí? E a gente fugiu das integrais duplas, né? A gente fugiu das integrais duplas. A gente escolheu um elemento infinitesimal de área, resolveu o nosso problema, que era determinar as coordenadas do centroide. A gente resolveu o nosso problema usando integral simples. Usando integral simples para achar a coordenada do centroide. Bom, temos duas figuras, né? Temos duas figuras. Podemos fazer mais figuras ainda, né? Podemos fazer mais figuras. Vamos fazer um intervalo aí de 10 minutos e aí a gente volta com mais figuras, ok? Só dar uma pausa aqui na gravação. Vamos então voltando, né? Aqui. Vamos então fazer um resumo do que a gente viu até agora. Nós vimos o seguinte. Vamos separar aqui. X bar, Y bar. Nós vimos algumas figuras. Na realidade, nós vimos duas figuras, né? E para cada uma dessas figuras, nós achamos a área, dessa figura, nós achamos o x barra dessa figura, nós achamos o y barra dessa figura. É importante a gente salientar o seguinte,
x barra y barra são coordenadas. E coordenadas dependem de um sistema de eixos. Então, a gente não pode esquecer isso. Então, temos aqui um sistema de eixos. Para cada uma dessas figuras, quando a gente fala em x barra, y barra, nós estamos implicitamente falando de um sistema de eixos, x e y. Né? Então, na primeira figura vai ter um sistema de eixos e na segunda figura também vai ter um sistema de eixos. A gente desenha aqui o sistema de eixos. A gente só faz sentido falar em x barra e y barra se eu souber onde é que estão os eixos. Então, essas coordenadas podem mudar se o sistema de eixos mudar. Então, eu tenho aqui um retângulo e eu tenho um triângulo retângulo. B e H para o retângulo, B e H para o triângulo retângulo também. Dadas essas informações e considerando, né, considerando o sistema de eixos, aí eu posso sim falar em coordenadas de centroide. Só posso falar de coordenadas de qualquer coisa que seja, se tiver uma referência para o sistema de eixos. Então, vamos colocar aqui. Por exemplo, o que é que nós já descobrimos? Que a área do retângulo é B vezes H, que o x barra dele é B sobre 2 e que o y barra dele é H sobre 2. Para esses dados aqui da tabela. No triângulo retângulo, nós descobrimos que a área é B vezes H sobre 2, que o x barra é B sobre 3 e que o y barra é H sobre 3. Então, eu já tenho as informações de duas figuras. Então, estou construindo uma tabela aqui. Eu já tenho duas figuras. Foi isso que nós fizemos até agora. Essas figuras, nós achamos os centroides dessas figuras aqui usando as expressões de x barra elementar é igual à integral de x elementar dA dividido pela integral de dA. E para o y barra global, nós fizemos o quociente de y barra y elementar dA dividido pela integral de dA. Foi dessa forma que nós achamos os valores aqui da tabela acima. Agora nós também podemos achando centroides por composição de áreas. Como é que funciona isso? Ora, nós tínhamos antes que achar elemento de área infinitesimal dA, né? Nós achamos centroide por simetria, nós achamos centroide por integral, agora nós vamos achar centroide por composição de área. Como é que funciona isso aqui? Então, dado um sistema de eixos aqui, ó, dado um sistema de eixos
X, Y. Se eu tiver uma figura, vamos supor que eu tenho uma figura aqui, que eu possa dividir essa figura em figuras que eu já tenho tabeladas, né? Eu posso dividir essa figura em figuras que eu já tenha tabelado. Eu olho aqui, ó, eu divido ela num retângulo e num triângulo. Vamos supor que eu tenho os valores. Vamos pegar aqui os valores de cota, né? Vou que aqui seja 4 centímetros, aqui seja 3 centímetros, e essa cota aqui seja 6 centímetros nessa distância aqui e 2 centímetros aqui. Eu quero descobrir quais são as coordenadas dessa figura aqui. Quais são as coordenadas dessa figura aqui destacada? Vamos destacar ela aqui. Opa. A característica dessa figura é que ela pode ser dividida em duas figuras que eu já tenho os valores tabelados. Aqui tem a figura 1, que é um retângulo 4 por 6. E aqui eu tenho a figura 2. Aqui eu tenho a figura 2, que é um triângulo retângulo de base 3 e altura 6. Ou seja, nesse caso aqui, ao invés de escolher elementos DA, eu já escolho elementos com área e centroides conhecidos. Ou seja, o x barra global, como eu não tenho infinitas áreas, minhas áreas agora são discretas, a minha integral vai virar um somatório. Então, vai ser o somatório de xi vezes AI dividido pelo somatório de AI. O que antes era integral, agora virou somatório. Do mesmo modo, o y barra global vai virar o somatório de yi vezes AI dividido pelo somatório de AI. Então, o que era antes uma integral, né, porque eu tinha infinitas áreas, virou um somatório. O que era uma integral virou um somatório, porque em vez de infinitas áreas, eu tenho agora um número discreto de áreas. No caso aqui, 2 áreas. Então, só preciso fazer o procedimento com somatório. Não vou mais usar integral, porque agora as áreas são conhecidas. Então, nesse exemplo específico aqui, a gente pode organizar o nosso pensamento aqui em forma de tabela. Vamos tabelar aqui, ó. Vamos construir uma tabelinha aqui. Eu vou colocar a figura, o x barra dela, o y barra,
E aqui eu vou fazer uma continha. X barra vezes A e Y barra vezes A. Vamos ver como fica aqui com essa tabelinha. Então, figura 1. Vocês que vão me responder. Qual que é o x barra da figura 1 para esse sistema de eixos que está aqui? A figura 1 é o retângulo que nós destacamos aqui. Aqui é a figura 1. Qual que é o centroide? Qual que é o x barra desse... Qual a distância do centroide desse retângulo para o eixo y? 2. 2? 2 seria para essa barra aqui, ó. Mas ele tem mais 2 para o eixo y, certo? Aqui, ó, na tabela, eu sei que aqui é 2, aqui é 2, que é o valor que eu já tenho tabelado, né? Mas aqui tem mais 2, ó. Ah, faltou essa informação. Vamos botar essa informação aqui. 2 centímetros. Então, o x barra vale 4, entendeu? Que é o centroide desse retângulo em relação ao sistema x e y desenhado aqui. Com essa informação agora, quanto que vale o y barra desse retângulo? 5. 5. Faltou a área dele, né? Vou botar a área aqui. Devia ter botado antes, mas vamos botar aqui depois. Qual que é a área do retângulo? Base vezes altura. Então, dá quanto aqui no caso? Dá 4 vezes 6, 24. 24. Essa é a área. Então, 4 vezes 24, que é o x barra vezes a área, dá quanto? 60. Eita. 96. 96. Então, 96 aqui. 96. 5 vezes 24 dá quanto? 120. 120. Então, eu já fiz para a figura 1, o x barra, o y barra, a área. Vamos para a figura 2, vocês estão espertos agora. Quanto que é o x barra da figura 2? Vai estar por aqui o x barra. Quanto que é o x barra da figura 2? 7. 7, muito bem. 7, que é 2 mais 2. 2 mais 4 mais 1. Né? E quanto que é o y barra? 4. 4. Qual que é a área dele? 6. Qual que é a área? 12. Vai ser 3 vezes 6 dividido por 2, dá quanto? 9. 9 no caso. 9, né? Tem que saber calcular a área de retângulo. Aí, 7 vezes 9 dá quanto? 63. 63. E 4 vezes 9? 36. 6. Então, já tenho. Vou fazer agora o somatório. Vamos fazer aqui os somatórios. Vamos só dividir aqui, ó. E aí eu faço os somatórios. O somatório de x barra vezes A é 96,
mais 63, dá quanto? Cento e 159, né? E 36 mais 120 vai dar 156, né? Não é isso? E 24 mais 9 dá quanto? 33. 33. De modo que agora eu posso obter o x barra total vai ser 159, que é o somatório de x barra vezes a, dividido pelo somatório das áreas, que é 33. Então, quanto é que dá o x barra? 4,818. 4,818 centímetros, né? E o y barra? Deixa eu ver se desce mais aqui. Não desce, né? Então, vemos aqui, ó. E o y barra vai ser quanto? O y barra vai ser 156, que é o somatório do y barra a de cada elemento, dividido por 33. Então, 156 dividido por 33 dá quanto? 4,727. 4,727 centímetros. Então, eu achei, só repetir aqui o x barra, que é 159 sobre 33, que deu 4,818. Então, o que mudou aqui? Eu, em vez de usar integrais, eu usei somatórios. Quando que eu posso usar somatórios? Toda vez que eu puder dividir em áreas já conhecidas, eu posso usar somatórios, né? Então, está aqui, ó. Aqui o y barra e aqui o x barra. Ok? Então, olha só. Centroide. Obtenção de centroide. Vamos colocar aqui a ideia. Hoje nós obtivemos centroides. O primeiro foi por simetria. Toda vez que tiver... Por simetria não, por eixos de simetria, né? Então, vamos colocar aqui. Primeira coisa que a gente fez foi considerando eixos de simetria. Foi a primeira forma que a gente achou centroide hoje. A segunda forma que nós achamos centroide hoje foi por integração. De uma faixa infinitesimal. A gente pegava uma faixa e essa faixa tinha y dx, né? E aí a gente integrava essa faixa, achava dA, x elementar dA, y elementar dA, somava todas as integrais e achava um centroide. Outra agora foi por composição de superfícies.
né? Nesse caso aqui, as integrais elas viram somatórios. Porque eu não tenho infinitas áreas, eu tenho finitas áreas. Se eu tenho uma quantidade de áreas finitas, ao invés de ter integral, eu vou ter somatório. Então, nós já vimos 3 formas diferentes aqui de obter centroide. Praticamente, nós vamos fazer o seguinte. A matéria de centroide é essa. Não tem matéria, mais matéria não tem. O que tem é o seguinte, nós precisamos aumentar a quantidade de figuras conhecidas. Né? Nós precisamos aumentar a quantidade de figuras conhecidas. Por exemplo, o que é necessário a partir de agora? É aumentar a quantidade de figuras tabeladas. Os livros apresentam tabelas de várias figuras, mas nós temos condição de construir nossas próprias tabelas. Né? Nós temos condição de construir nossa própria tabela. Vamos aqui para um exemplo 3. Ó. Vamos para o exemplo 3. Se a gente tiver aqui, de novo, um sistema de eixos. Aqui é o Y. Vamos colocar o X desse jeito aqui. Lembre sempre que coordenadas depende do sistema de eixos, né? O sistema de eixos eu posso colocar onde seja conveniente. Então, eu tenho um triângulo retângulo aqui, eu tenho um triângulo retângulo aqui. Então, essa distância aqui vai ser B. E essa distância aqui vai ser H. Então, eu tenho 2 figuras conhecidas aqui. 2 triângulos retângulos. Significa que o x barra vai ser dado pelo somatório de x e AI, sobre o somatório de AI. E o y barra vai ser dado por o somatório de y e AI dividido pelo somatório de AI. Eu tenho figuras conhecidas. Agora, antes de sair fazendo conta, pergunto, essa figura aqui admite algum eixo de simetria para esse sistema de eixo que está aí? Sim. Sim. Se admite eixo de simetria, o centroide está sobre o eixo de simetria. Se o centroide está sobre o eixo Y, quanto que vai valer o x barra? Sem fazer conta. 1/3 da altura? 0. Não. 0. 0. O centroide está sobre o eixo Y. Eu não sei onde, mas eu sei que ele está sobre o eixo Y. Então, a distância dele para o eixo Y é 0. Então, x barra vale 0. Agora, eu preciso saber onde está o Y barra. Então, Y barra vai ser o somatório de YI a I. Então, vamos lá. YI vai ser H sobre 3, não é isso? Vai ser 2 vezes H sobre 3 vezes BH sobre 2. Dividido pelo somatório do AI. 2 vezes BH sobre 2, correto?
Esse aqui é o YI. Esse aqui é o AI. Quando eu coloco duas vezes, é porque vai dar o somatório das duas. Resolvendo isso aqui, esse 2 corta com esse 2, né? Esse BH sobre 2 vai cortar com BH sobre 2. O que sobrou para Y barra? O que sobrou para Y barra? H por 3. H sobre 3. Então, está aqui o centroide. Né? Está aqui o centroide. H sobre 3. Né? Esse aqui é o centroide. O x barra 0, o y barra H sobre 3. Ou seja, eu usei duas formas diferentes de achar o centroide. Esse aqui foi por simetria, por eixo de simetria, né? E esse aqui de baixo foi por composição de áreas planas. Ou composição de áreas conhecidas. De superfícies conhecidas, melhor dizendo. Significa que eu já tenho mais uma figura lá. Ó. Já sei o centroide de mais uma figura. Eu posso acrescentar lá na minha tabela, né? Minha tabela tem duas, eu posso acrescentar mais uma, que é essa daqui. Ó. Vamos ver mais um exemplo. Sempre levando em consideração o sistema de eixos. Né? Centroide é coordenada, coordenada do centroide. Coordenada só tem sentido se existir um sistema de eixos. Então vamos supor agora que eu tenha um quarto de círculo. Figura 4, né? Figura 4. Um quarto de círculo. Então, aqui eu tenho o x, y. Como vai ser as coordenadas do centroide? Essa figura aqui, ao invés de trabalhar no plano cartesiano, eu vou trabalhar com coordenadas polares. Coordenadas polares, vocês sabem o que é, né? Então, eu vou pegar esse triângulo aqui. Essa distância aqui é infinitesimal, certo? Eu estou colocando grande aqui só para a gente poder enxergar. Mas aqui é um pedaço do arco, que eu vou chamar ds. Ok? Esse é um pedaço do arco que eu vou chamar ds. Como ele é infinitesimal, ele se aproxima da tangente. Então, eu vou dar colocar esse elemento de área aqui, do lado de fora, com o arco infinitesimal, ele se aproxima da tangente. E aí é o seguinte, eu já conheço essa figura aqui, eu acabei de fazer ela. Né? Essa figura eu conheço, eu acabei de fazer ela. Né? Eu sei o seguinte, esse pedaço todo aqui, vamos colocar aqui, ó. Esse pedaço todo aqui é o raio. Não é verdade? Aqui é o raio. O raio seria a altura desse triângulo aqui.
O centroide, eu sei que está aqui, ó. O centroide eu sei que está aqui. Então, se eu pegar essa distância aqui e dividir passando aqui pelo centroide, eu sei que aqui vai ser 2R sobre 3 e aqui vai ser R sobre 3, certo? Tudo bem? Certo. Aham. Esse ângulo central aqui, eu vou chamar de d θ. Eu vou chamar de d θ, já que esse triângulo aqui ele é infinitesimal. É um triângulo infinitesimal com ângulo central d θ. Ok? Muito bem. Então, DA, que é a área desse triângulo infinitesimal, vai ser a base dele, né? ds, vezes a altura dele, R, dividido por 2. Essa é a área do triângulo, concorda? Isso aqui é a área infinitesimal DA. Isso. Esse triângulo infinitesimal aqui, DA. Então, DA é igual a R vezes ds sobre 2. Agora, ds é um comprimento de arco, não é? ds é o comprimento de arco. Comprimento de arco é raio vezes o ângulo central do arco, não é? Comprimento de arco é o raio vezes o ângulo central. Então, nós vamos substituir esse ds. Então, dA vai ser R sobre 2, que multiplica R vezes dθ. Ou seja, dA é R ao quadrado sobre 2 vezes dθ. Você viu que eu não estou trabalhando nem com dx nem com dy. Estou trabalhando com R e θ. Ou seja, eu estou trabalhando com coordenadas polares. Até aqui tudo bem? Achei o dA. Vamos achar qual que vai ser a integral de dA. Integral de dA vai ser a integral de R ao quadrado sobre 2 dθ. Esse ângulo θ vai variar de 0 a π sobre 2, não é isso? Aqui é 0. Ele vai variar de 0 a π sobre 2. 0 a π sobre 2. Isso implica que a integral de dA é igual a R ao quadrado sobre 2, pode sair da integral, vezes a integral de 0 a π sobre 2 de dθ. Ou seja, a integral de dA é igual a R ao quadrado sobre 2 vezes quem? Integral de dθ de 0 a π sobre 2 é quanto? Π sobre 2. Π sobre 2. Isso implica que a integral de dA é igual a π vezes R ao quadrado sobre 4, que é a área do quarto de círculo, né?
Eu já achei a integral de dA, certo? Só que para achar o centroide, eu preciso achar a integral de x barra elementar vezes dA. Não é verdade? Vai ser integral de 0 a π sobre 2. Quem que é x barra? Vamos olhar aqui, ó. Quem que é x barra? Vamos olhar nessa projeção aqui, ó. X barra é essa distância aqui, não é? Ó? X barra do elemento. X barra do elemento vai ser o quê? 2R sobre 3 vezes o cosseno de θ. Concordam? Se essa variação aqui é dθ, significa que esse ângulo aqui é o θ. O x barra no sistema de coordenadas polares vai ser 2R sobre 3 vezes cosseno de θ. E o y barra elementar vai ser quanto? 2R sobre 3 vezes o seno de θ. Viram aqui? Então, voltando lá para a minha integral, x barra 2R sobre 3 vezes o cosseno de θ vezes o dA. Quem que é o dA? dA é R ao quadrado sobre 2 dθ. R ao quadrado sobre 2 vezes dθ. Eu posso já tirar algumas coisas da integral, né? Isso aqui vai ser igual a... O que sai da integral? Esse 2 vai cortar com 2, não é verdade? Esse 2 aqui corta com esse 2 aqui de baixo. Aqui vai ficar R ao cubo sobre 3. R ao cubo sobre 3 vezes a integral de 0 a π sobre 2 de cosseno de θ dθ. Isso aqui vai ser igual a R ao cubo sobre 3 vezes... Quanto que é a integral de cosseno de θ dθ de 0 a π sobre 2? Vocês lembram disso aí? Acho que essa integral você já deve ter feito aí, né? Silêncio? A integral do cosseno é seno, né? Aí substitui π sobre 2 dá 1, né não? Exato. Mais alguém aí lembra disso? Ou está falando grego aqui? Entendendo, professor. Isso aqui, a integral do cosseno de θ dθ de 0 a π sobre 2 é 1. Ou seja, a integral de x barra elementar dA é igual a R ao cubo sobre 3. Com essa informação agora, x barra vai ser a integral de x barra elementar dA sobre a integral de dA. Eu já tenho as duas informações. Eu acabei de achar, vai ser R ao cubo sobre 3 vezes o inverso da área, né? Dividir e multiplicar pelo inverso. 4 sobre πr2. 4 sobre πr ao quadrado. Então,
Fazendo isso, x barra é igual a o r ao cubo vai cortar com esse r ao quadrado aqui. Então, vai dar 4r sobre 3π. Esse é o x barra. 4r sobre 3π. Pergunta. O quarto de círculo admite eixo de simetria? Sim. Ele admite eixo de simetria para θ igual a quanto? 45. Pi por 4. 45 graus, ou em radianos, π sobre quanto? 4. Π sobre 4, né? Se ele admite eixo de simetria, então o centroide está sob o eixo de simetria, certo? O centroide está sob o eixo de simetria. Eu acabei de dizer o seguinte, que essa distância aqui, x barra, é 4r sobre 3π. Eu acabei de achar aqui que o x barra é 4r sobre 3π. Se admite eixo de simetria, quanto que vai ser o y barra? 4r sobre 3π. 4r sobre 3π. Está sobre esse eixo, esse ângulo aqui é π sobre 4, né? Significa que o seno é igual ao cosseno, então os catetos têm mesmo tamanho. Se um cateto é 4r sobre 3π, o outro cateto também tem que ser 4r sobre 3π. Então eu achei uma das coordenadas, eu achei por integração direta, e a outra coordenada eu achei por eixo de simetria. Então x barra eu achei por integração. 4r sobre 3π. Sobre 3π. O y barra, eu tirei proveito do que o quarto de círculo tem um eixo de simetria. Então, vai dar 4r sobre 3π também. Eu já achei as duas coordenadas do centroide. Lembrando que coordenadas, mais uma vez, insisto muito nisso, né? Coordenadas depende do sistema de eixos. Aqui é o eixo x, aqui é o eixo y. Essas coordenadas aqui valem para o sistema de eixos que nós estamos fazendo. Então, eu já tenho 4 figuras agora no meu repertório. Eu já tenho 4 figuras. Eu tenho retângulo, triângulo, retângulo. Esse triângulo aqui, que é a soma de 2 retângulos. E tenho quarto de círculo. E à medida que eu for aumentando a minha tabela, eu vou tendo mais áreas conhecidas. Então, problema de centroide de superfície, ou você faz por integral, né? Ou você faz considerando a simetria, ou você faz por composição de superfícies conhecidas. Então, se eu não conhecer a superfície, eu tento achar eixo de simetria. Se eu não conhecer a superfície e não tiver eixo de simetria que eu perceba, eu tenho que fazer por integral. E na integral tem um jeito da gente fazer com a faixa infinitesimal, em vez de cair em integral duplo. Então, tem essas 3 possibilidades para achar centroide. Ou considerando eixo de simetria, ou fazendo integração direta, ou fazendo composição de superfícies conhecidas.
onde os somatórios das integrais viram, onde as integrais viram somatórios, né? As integrais de infinitas áreas vão virar somatórios de finitas áreas. Então, tem esses três jeitos de achar superfície de centroide de superfície. E aí é aumentar o repertório da tabela, né? E à medida que eu for aumentando o repertório da tabela, eu vou fazendo por integral. Por exemplo, eu posso ter vários problemas, né? Vamos colocar aqui um exemplo 5. Vou colocar um exemplo 5 aqui. Vamos supor que eu tenha a seguinte situação. Triângulo aqui, aqui, e aqui vai estar desse jeito. Ok? Esse lado aqui tem 12 centímetros, sendo que aqui é 6 centímetros e aqui é 6 centímetros. Esse lado aqui tem 6 centímetros. Sendo que ele é dividido em dois pedaços de 3 centímetros. E aí eu quero eu vou chamar aqui de esse eixo de X. Eu vou chamar aqui de X. Eu vou chamar esse outro eixo aqui de Y. Aqui vai ser o Y, aqui vai ser o X. Eu quero as coordenadas do centroide dessa área aqui achurada. Aqui, ó. É mais ou menos como pode aparecer para vocês uma questão para vocês resolverem. Vai ter uma área achurada aqui, ó. Vai ser esse polígono aqui. Eu quero que você ache a área desse polígono. Você vai precisar achar a área do polígono, vai precisar achar o x barra e o y barra. Então, quanto que é o x barra? Quanto que é o y barra? Entenderam o que está sendo perguntado? Sim. Então, isso é um exemplo de uma questão fácil de prova. Né? Fica aí a sugestão para vocês pensarem. Falar em prova, vou dar uma notícia boa para vocês. A nossa primeira prova vai ser semana que vem. Né? A nossa primeira prova vai ser semana que vem. E ela vai ser através do Moodle. É um questionário que a gente põe no Moodle. Significa que vocês vão ter que ter acesso a esse Moodle aí, né? Vão poder ter que entrar no Moodle e fazer a prova via Moodle.
Outra novidade é que durante a realização da prova, vocês vão ter que abrir as câmeras para eu ver vocês fazendo a prova. Certo? Eu passo por escrito, mas é basicamente isso aqui que eu estou falando. Vai ter um questionário lá. Vou colocar um simulado lá hoje ainda, para vocês fazerem, né? Para testar como é que entra, como é que responde. Mas a prova vai ser pelo Moodle. Então, vai ter algumas questões de múltipla escolha, vai ter questão de você resolver. Para fazer a prova, vai ser necessário papel, lápis, borracha, calculadora. Vai ser tudo que você precisa para fazer uma prova presencial. A diferença é que você vai ter um sistema e você vai responder no sistema. Então, para isso, vocês têm que estar acessando o sistema. Todo mundo. Se tiver alguém que está com dificuldade, tem que resolver daqui para terça-feira. Professor, Fala. a gente vai enviar a resposta como? PDF? Como é que vai ser? Não, você vai responder. O Moodle, ele vai abrir um formulário eletrônico para você. Eu vou colocar um hoje, para vocês terem ideia de como é que funciona, certo? Certo. Mas basicamente você vai ter que resolver. Por exemplo, centroide não cai, né? A matéria da prova 1, que vai ser equilíbrio de partícula e equilíbrio de corpo rígido. Certo? Aí você lá ele vai eu vou perguntar, vai ter perguntas conceituais, por exemplo, em relação ao corpo rígido, marque as alternativas que você considerar certa. Aí eu coloco lá, o corpo rígido apresenta deslocamento relativo quando submetido a um conjunto de forças. Você vai marcar certo ou errado para essa afirmação? Se eu afirmar assim, Repete. o corpo rígido, quando submetido a um conjunto de forças, apresenta deslocamentos relativos. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Falso. Vocês já rodaram, né? Se é corpo rígido, é porque ele não apresenta deslocamento relativo, É verdade. né? Então vai ter coisa desse tipo aí. Vai ter coisa do tipo assim, eu vou desenhar o baldinho, colocar a força P e pedir qual que é a força que está na corda AD, ou AC, ou AF, entendeu? Aí você vai ter que resolver para poder achar o valor. Aí vai ter um quadradinho lá para você digitar o valor que você achou. Eu vou bolar um testezinho hoje com 3 questões, coloco lá para vocês verem o que pode acontecer. Aí eu vou dar um tempo para você. A prova vai ser no horário da aula, semana que vem. Nós vamos começar a prova de 8. A gente entra antes das 8, mas só para fazer o arranjo, né? Ver se está todo mundo com a câmera aberta, com o microfone fechado. Aí eu libero a prova para vocês. Hoje eu vou colocar um simulado lá para vocês entrarem e responderem. Ainda hoje. Terminando É o aqui. webcam mesmo, né? Hã? Pode ser a webcam do computador mesmo, então. Pode. Eu só tenho que ver você fazendo a prova. Você tem que aparecer, né? Fazendo a prova. É bastante simples. O pessoal ontem de isostática já tem o webcam que você desconecta, né? E tem o webcam do notebook mesmo, né? Tem notebook que já vem com webcam. Então você vai usar, né? E eu vou ver você. Eu tenho que ver você, suas mãos, o papel, a calculadora, essas coisas. Certinho?
Certo. Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Fazendo o simulado, que eu vou deixar hoje lá no Moodle, vocês entram hoje no Moodle, antes do final da tarde, vai estar lá, aí vocês façam esse simulado, todos façam o simulado. Às vezes eu tenho a sensação de que eu estou dando aula para 2, 3 pessoas, porque o cara liga a câmera e, sei lá, dorme. Mas vamos ver agora como é que vai sair como vai ser o resultado dessa prova. Aí eu vou ver mesmo se essa metodologia funciona. Eu vou comparar a média, né, das notas com a média histórica, que eu já sei dessa prova, né? Essa prova ela tem uma média histórica de aproveitamento de 55%. Eu vou ver se mantém isso, ou se piora, ou se melhora, não sei. Que é a primeira prova. E aí a gente vai fazer essa prova terça-feira. Hoje, Centroide, a gente acabou a matéria da segunda prova, né? A gente já tem matéria para a primeira e para a segunda prova, por isso vamos fazer logo a primeira prova. Até porque as aulas assistidas por meio eletrônico, elas foram prorrogadas até 30 de maio. Mas o pessoal lá que está pressionando o reitor quer que pare em maio, entendeu? Se a quarentena continuar, eles não querem que continue as aulas. Eu acho que isso será muito prejudicial, por isso a gente tem que andar logo com essas provas, até para criar uma certa pressão de que caso o isolamento nosso acadêmico continue, a gente continue com as aulas, senão a gente vai terminar esse semestre sei lá quando, né? Professor, Oi. eu estava conversando na aula do professor de topo, ele estava falando assim que estão querendo cancelar quando acabar a primeira VA agora, parar as aulas tudo, então estava correndo risco talvez até de perder o semestre. Eles estão querendo que pare com a primeira VA. Eu não vejo nenhum sentido nisso, né? Depois que a gente já começou, aí vamos até o final agora, né? Então eu creio que é um momento interessante dos alunos, sim, os professores da engenharia civil não querem parar, né? Seria interessante uma organização também dos alunos nesse sentido. A gente tem até 30 de maio para se organizar, né? E cobrar, pressionar. Porque senão a gente corre o risco, sim, de não é perder o semestre, mas esse semestre acabaria quando? Né? Fica uma coisa indefinida. A pior coisa que existe é a indefinição. Porque Falta de certeza, né, das coisas. não vai acabar, então eu não planejo, não sei fazer nada. Tem gente com ideia assim de suspender vestibular. As pessoas meio que tomam decisões apavoradas. Né? Ao invés de dar solução, a pessoa toma uma decisão apavorada. Não vai aqui nenhuma crítica a nenhuma pessoa específica, mas a realidade é a seguinte: nós temos um problema e nós temos que ter uma solução para o problema. Não fazer nada, parar tudo, não é solução. É quase que uma reação fisiológica de pânico. Né? Nessa altura do campeonato, não cabe mais ter pânico. A coisa já está instalada, a gente já está, pelo menos no nível superior, aqui na engenharia civil, aí eu não sei a realidade dos outros cursos, né? Mas aqui, pelo menos, parece que nós temos uma adesão boa dos alunos. A participação, o aproveitamento a gente só vai saber agora depois das provas, mas a frequência, as aulas acima de 95%. As aulas estão gravadas, vocês podem ver as aulas todas depois. Então, eu entendo que não é para parar. O que existe de fato e de objetivo é que eles têm uma instrução normativa da própria UEG, que veio da reitoria,
estendendo o prazo dessas aulas até 30 de maio. Mas lá na própria recomendação, na própria instrução normativa, ele manda, ele inventa uma coisa que não existe na UEG, que é o bimestre. Não tem bimestre na UEG. Na UEG tem semestre letivo. Não existe bimestre letivo. Ah, a gente encerra no primeiro bimestre. Não tem, não existe isso. É uma coisa de quem escreveu, tá inventando uma coisa que não existe. Então, ir até o meio e parar é o mesmo efeito de não ter feito nada. Né? Ir até o meio e parar é o mesmo efeito de não ter feito nada. Não terminou o semestre. A gente não existe lançar nota do bimestre. Né? Existe lançar nota do semestre, que é a nota que vai para o seu histórico. O seu histórico não vai nota nem de N1 nem de N2, vai a ponderação das duas. Então, eu preciso das duas. Uma nota só não resolve. Então, em termos práticos, né, encerrar com a primeira VA é pegar todo esse nosso trabalho que a gente vem fazendo, todo esse esforço que foi desenvolvido e jogar fora. Né? Pegar todo esse esforço que foi desenvolvido e jogar fora. Essa é a minha análise. Salvo o melhor juízo, né, como dizem. Mas, de qualquer forma, nós vamos fazer as provas e eu espero sinceramente que, assim como nós professores estamos nos mobilizando, os alunos pressionem, porque os alunos têm muito mais pressão. Né? Se organizem, mandem, usem a ouvidoria, já que vocês gostam tanto de usar a ouvidoria. Né? Está na hora de começar a procurar o centro acadêmico, pressionar o centro acadêmico. Uma vez vocês têm uma boa representativa, um bom representante, né? Eu creio que é o Lésio, o presidente do centro acadêmico. Ele é uma pessoa bem ponderada. Então está na hora de ler a instrução normativa, se informar, para não ficar só indo pelo que os outros dizem, que o professor fulano falou isso, o professor ciclano falou aquilo. O documento está público no site da UEG, então você pode entrar no site, baixar o documento, ler. Se tiver dificuldade de entender, conversa com o Lésio, ele entende. E olha lá, ela está recomendando que pare as atividades no bimestre. Isso aí não existe, né? Então seria uma hora de começar a se mobilizar para poder reverter esse tipo de entendimento. No nosso caso específico, nós vamos ter a prova, vamos colocar um simulado para vocês verem como é que é, ainda hoje, e vai ter a prova semana que vem com a matéria equilíbrio de partícula e equilíbrio de corpo rígido. Né? Assim que a gente tiver as notas, a gente vai ter uma ideia de mais ou menos como que está o desempenho, né, dos estudantes nesse novo cenário. E aí eu posso comparar com o desempenho que vocês tinham no cenário presencial, para a gente ver se realmente, em termos de notas, né, que é um número objetivo que a gente pode analisar, frequência também é outro número objetivo, em termos de frequência está muito bom. Em termos de nota, a gente não sabe ainda. Mas, de qualquer forma, nós vamos fazer a prova semana que vem. Certinho? Alguém tem alguma consideração? Alguma dúvida? Certinho, senhor. Ninguém tem dúvida? Não, professor. Tranquilo. Então, prestem, fiquem ligados lá no Moodle. Até antes das 17 horas, eu coloco lá o simulado para vocês verem como é que é. É para todo mundo fazer o simulado, certo? Para todo Beleza. mundo entrar lá e fazer o simulado. Tá bom. Esse prazo do simulado até hoje, professor? O simulado vou deixar de hoje para amanhã, né? Não, vou deixar de hoje, né? Eu não sei. Deixa para amanhã, porque tem aula hoje. Vocês têm mais aulas. Vocês estão período 3, né? Vocês. Isso. Eu deixo até amanhã. O objetivo do simulado é você entender como é que vai funcionar a prova no Moodle.
E quem tiver dificuldade de usar o Moodle, está na hora de resolver isso aí agora. Não deixa para chegar na terça-feira e falar, professor, não estou conseguindo entrar, minha senha não está dando certo. Aí você vai rodar. Tem que resolver esses problemas antes de terça-feira. Ok? Bom, isso era por hoje. Esse aqui é a sugestão, ó. Sugestão. Pessoas pedem exercício para resolver. Está aqui um exercício para vocês resolverem. Achar o centroide da área achurada. Né? Determinar as coordenadas do centroide da área achurada. Professor, Oi, aquela aula que o senhor iniciou centroide, o senhor já colocou ela no Moodle? coloquei não? Para mim eu tinha colocado. Se eu não coloquei, vocês me cobrem. Professor, eu acho que o senhor colocou, porque o senhor colocou esse escrito aí que o senhor faz, É porque tanta essas coisa. folhinhas. Eu tento fazer assim, qual que é a minha lógica, qual que é a minha dinâmica de trabalho, só para vocês entenderem. Assim que eu acabo essa aula aqui, demora mais ou menos uns 40 minutos para converter o vídeo, aí eu coloco esse PDF, subo o vídeo para o YouTube, lá do YouTube eu faço o link e já entro no Moodle, quer dizer, ainda tem mais ou menos uma hora de trabalho depois que eu termino a aula. Porque se eu esquecer alguma dessas coisas, aí atropela, que eu tenho mais 8 disciplinas, aí eu acabo esquecendo, né? Tudo tem que ter a mesma dinâmica de gravar, de postar, de colocar, enfim. Eu posso Tá ter. bom, obrigada, professor. Se eu tiver esquecido, você me dá um toque lá. Senão, eu vou ter que caçar essa aula, eu já nem sei onde ela está. Porque Ela foi tá lá, feriado, né? professor. Semana passada. Ela tá lá. Tá lá? Então, Tá. eu vou colocar essa aqui também. E por hoje, né? Por hoje já deu, ok? Então, um abraço a todos, fiquem com Deus, façam o simulado, né? E até a próxima. Até, professor. Valeu, senhor com Deus. Falou, professor. Tchau. Até mais. Tchau, professor. Obrigada.